inventor do alto-falante foi sem dúvida um gênio. Mas como exatamente um alto-falante emite som? Um alto-falante é composto por várias partes, como a estrutura, o conjunto magnético, a bobina de voz, a membrana vibratória e o suporte da bobina. Ao abrir um alto-falante, podemos ver um ímã permanente, onde a parte superior é o polo norte e a inferior é o polo sul. No entanto, apenas o uso do ímã não é suficiente, pois seus polos estão em lados opostos. Para aproximar os polos, utilizamos duas placas metálicas montadas de maneira específica sobre o ímã. A placa inferior é conectada ao polo sul, tornando-se uma extensão dele. Depois de instalar essas placas, os polos norte e sul do ímã se distribuem de forma que um forte campo magnético é criado no espaço entre elas. No centro desse espaço, posicionamos a bobina de voz, que consiste em um cilindro resistente ao calor chamado de suporte, com um fio isolado enrolado ao seu redor. Quando a corrente elétrica passa pela bobina, ela se transforma em um eletroímã. Para entender como a bobina funciona, é essencial compreender o efeito magnético da corrente elétrica. Quando um fio condutor está entre os polos de um ímã e conduz eletricidade, ele sofre a ação de uma força perpendicular tanto ao campo magnético quanto ao sentido da corrente. Isso pode ser explicado pela regra da mão esquerda de Fleming. Se invertermos a direção da corrente ou do campo magnético, a força também mudará de direção. Se aumentarmos a corrente elétrica, a força gerada também aumentará. Como a bobina está posicionada dentro do campo magnético, cada parte do fio enrolado sofre uma força na mesma direção. Essas forças se somam, fazendo com que a bobina se mova axialmente. Quando a corrente muda de direção, a força se inverte e a bobina se desloca na direção oposta. O amplificador controla o fluxo de corrente na bobina de acordo com o som desejado, gerando as vibrações necessárias para produzir o som. A bobina de voz é sustentada por um suporte interno, enquanto sua parte externa está conectada à estrutura do alto-falante. Essa estrutura mantém a bobina alinhada e fornece suporte durante o movimento. A membrana vibratória, por sua vez, é diretamente ligada à bobina e se move junto com ela, gerando ondas sonoras no ar. Para fixar sua parte externa, utiliza-se uma borda flexível feita de borracha ou papel, chamada de suspensão, que permite o movimento adequado da membrana. Quando o amplificador reproduz um som, ele envia corrente à bobina de acordo com as variações